Olá, meu nome é Eduarda Gomes e hoje eu vou apresentar o projeto que desenvolvemos para o Sistema Central de Alarme Residencial. Esse sistema permite aos moradores monitorar e controlar a segurança de suas casas de forma eficiente e prática. Hoje eu vou explicar as tabelas principais que percorremos no desenvolvimento desse sistema e, ao final, o meu colega Luiz Henrique apresentará a parte de código do sistema. O objetivo principal do nosso projeto foi criar uma plataforma para o monitoramento e controle da segurança residencial. Com esse sistema, os moradores podem ativar e desativar o alarme remotamente, receber notificações em tempo real em caso de movimento suspeito e integrar dispositivos inteligentes, como câmeras e sensores. O público-alvo do sistema são os moradores, administradores de segurança e também os serviços de emergência. O processo de desenvolvimento escolhido foi o modelo cascata. Para o desenvolvimento do sistema, nós escolhemos seguir o modelo que foi o modelo cascata, que é um modelo ideal quando os requisitos do projeto são bem definidos desde o início e não há mudanças frequentes ao longo do projeto. No nosso caso, o sistema tinha uma estrutura bastante estável e os requisitos estavam claramente definidos desde a primeira fase, o que nos permitiu seguir uma abordagem sequencial e estruturada. E também é um bom modelo para uma equipe pequena. As etapas do processo foram o levantamento e licitação de requisitos, que foi a fase inicial, a análise e modelagem UML, o design do sistema, que é o desenvolvimento dos diagramas de classe, e o desenvolvimento e a implementação em Java. Esses são os requisitos funcionais. A primeira fase foi o levantamento e licitação dos requisitos. Nós definimos os requisitos funcionais, como permitir que o usuário ative e desative o alarme remotamente, receba notificações em tempo real e, em caso de invasão, tenha acesso ao histórico de eventos. Além disso, o sistema oferece os requisitos não funcionais, como a operação 24 horas, a garantia de criptografia de ponta a ponta e a comunicação de dados e capacidade de suportar pelo menos 100 conexões simultâneas. Com base nos requisitos levantados, construímos as histórias de usuários. As histórias de usuários tinham usuários principais, o usuário, que é o proprietário da residência, e o usuário administrador, que é a central de monitoramento. Então, nós temos alguns exemplos de quais que são as histórias principais que esses usuários precisam, e no nosso documento de elicitação de requisitos, nós temos uma especificação de quais os cenários de teste e as histórias desses usuários. Em questão de análise e modelagem UML, com base nos requisitos levantados, partimos para a modelagem do sistema utilizando o UML. Criamos o diagrama de casos de uso, que descreve as interações entre os principais atores do sistema, como o morador da residência central de monitoramento. Por exemplo, o usuário pode ativar ou desativar o alarme e receber notificações. Em seguida, detalhamos o diagrama de sequência, que representa o fluxo de mensagens durante a ativação do alarme, e o diagrama de atividades, que ilustra o fluxo de ações dentro de um caso de uso, como a ativação do alarme e a resposta do sistema. Com base também nos requisitos levantados, desenvolvemos o diagrama de classes UML, com a especificação das classes e um guia para partirmos para a etapa do desenvolvimento. Para validar a viabilidade técnica e a navegação do sistema, desenvolvemos um protótipo funcional. Esse protótipo, feito em Java, mostrou como o usuário interage com a plataforma, ativando e desativando o alarme, recebendo notificações em tempo real. A ideia foi garantir que as principais funcionalidades estivessem implementadas e testadas antes da implementação completa do sistema. O Sistema Central de Alarme Residencial foi desenvolvido para fornecer aos moradores de forma eficaz e segura gerenciar a segurança de suas casas. Ele permite a ativação remota do alarme e uma visualização do histórico de eventos. Nosso objetivo era propor uma solução que fosse não apenas segura, mas também fácil de usar, atendendo às necessidades dos usuários de forma eficiente. Agora, passo a palavra para o meu colega Luiz Henrique, que irá demonstrar a parte do código e implementação técnica do sistema. Obrigada pela atenção e espero que o projeto tenha ficado claro para todos. Boa noite, professor. Então, vou estar mostrando aqui um pouquinho do nosso trabalho, que
foi desenvolver um sistema de alarmes residencial e para fazer o desenvolvimento a gente utilizou o Java com o Spring e o MySQL. No nosso projeto a gente utilizou duas entidades principais: o usuário, que ele tem seu ID, o nome, e-mail, ele tem uma lista de alarmes, ele tem suas roles, aí ele pode ser morador, técnico ou administrador. Aí cada um vai possibilitar diferentes funcionalidades. A outra entidade é o alarme, que ele tem seu ID, tem o nome da residência, tem um booleano ativo, ele começa como false, ele tem o usuário, cada alarme deve ter seu usuário, e ele tem uma data, que é a da última ativação. Sempre que o alarme é ativado, essa data é preenchida com a data do momento da ativação. Eu vou mostrar um pouquinho agora do diagrama. Aqui as duas entidades com os atributos e os métodos. Para ter acesso a cada um deles vai depender da role do usuário. E aqui é um relacionamento de 1 para n. Um usuário pode ter vários alarmes. E agora eu vou mostrar um pouquinho do sistema funcionando. Tá rodando aqui no IntelliJ, vou parar e vou colocar para funcionar de novo. E eu vou utilizar aqui o Postman para fazer as requisições. Aí eu vou criar um usuário primeiro. Tá aqui o usuário criado. Criou um morador. Agora eu vou criar um alarme para esse usuário. Aqui eu coloco o nome da residência e eu passo o ID do usuário como parâmetro. Alarme criado. Inicialmente, como eu tinha dito, ele vai desativado e sem nenhuma data de ativação. Aqui eu tenho o botão para ativar o alarme e eu passo o ID do alarme como parâmetro. O alarme está ativado, o status muda e agora eu já tenho uma data e uma hora. Ele pega a hora atual. Eu também posso listar os alarmes. Eu passo o ID do usuário. Aí ele me retorna todos os alarmes que esse usuário tem na sua residência. E no caso, se fosse um técnico ou administrador, ele retornaria todos os alarmes de todas as residências, mas como é um morador, ele só retorna os alarmes do próprio morador. Eu também posso atualizar um alarme. Eu passo o ID do alarme como parâmetro. Atualizado. Se eu vier aqui listar novamente, ele está atualizado, mas ele está desativado agora. Eu teria que ativar novamente. Aí já aparece com o novo nome e a nova data de ativação. E eu também posso deletar um alarme. E aqui no caso, como é um morador, ele só pode excluir seu próprio alarme. Porque caso eu passe um ID de alarme diferente do usuário, e se ele não tiver privilégio para excluir qualquer alarme, o sistema vai retornar um erro. Então aqui o usuário vai estar excluindo seu próprio alarme. O morador, no caso. Aí eu coloquei para retornar essa mensagem aqui só para eu saber que deu tudo certo. E o alarme foi excluído sem nenhum erro aqui no programa. É isso. Aí, no caso, as diferenças seriam o administrador e o técnico que poderiam excluir qualquer alarme e ver o alarme de todo mundo, de todas as residências. Essas seriam as diferenças. Obrigado.